Salve, salve, gurizada! Tudo bem por aí? Olha só, vamos para mais uma resenha obrigatória e hoje o autor não é apenas obrigatório, é necessário. Machado de Assis, e campeão nos vestibulares da URGS. Lembrando que lá no distante ano de 1999, quando a URGS instituiu as suas leituras obrigatórias, Machado de Assis sempre esteve em todas elas. E numa época que não era apenas um título do Machado de Assis, eram dois títulos. Contos selecionados, geralmente eram 4 contos, mais um romance da fase madura, a chamada fase realista, né, do autor fluminense, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só um romance a URGS não cobrou do talentoso, para não falar outra coisa, né, porque é o mínimo que se pode falar de Machado de Assis. Genial Machado de Assis, foi Memorial de Ares, a única obra que a URGS não cobrou nessa fase, né, das leituras obrigatórias como romance. Chegou a repetir Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, Dom Casmurro, né, e contos. Então, conto que é o que a gente vai discutir hoje, várias histórias, tem contos que, incluídos nessa edição, em que já foram leituras obrigatórias fora do livro, várias histórias, né? Como falei, a URGS construiu uma tradição de contos selecionados do autor fluminense. E exatamente agora, na integralidade da edição, que a gente passará a discutir. Claro, fazendo as reflexões, lembrando algumas características do autor, alguns conceitos, mas, sobretudo, vamos discutir a obra Várias Histórias a partir de agora. Convido vocês, portanto, a acompanhar, prestigiarem, para gabaritar a prova, gente. Vamos gabaritar, vamos lá para o objetivo de vocês, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa gloriosa URGS. Simbora, gurizada, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, quando a gente fala sobre Machado de Assis e sobre a sua base contística, né, é lembrar do projeto literário do autor, né, em que a base central é o psicologismo, lembrando que é o micro-realismo de Machado de Assis que se coloca, né, com muita força. Esse micro-realismo estabelecido pelo processo de extremo psicologismo, com que ele oferece as suas análises sociais, impiedosas análises sociais do autor, e sempre incluindo muita ironia, né? E isso torna, por óbvio, né, acrescentando algumas características que a gente vai debater do autor, uma crítica social indireta, implícita, né, na maioria das vezes. E é o que a gente passa exatamente a discutir agora com o estilo machadiano, né? Como está ali o profundo psicologismo do autor, né, o que remete a essa crítica social mais indireta e sempre integrando ironia e pessimismo, né? Como diria o narrador do seu primeiro romance realista, né, que ele escreve as suas memórias com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, né? Então nós temos e a fragmentação no estilo do Machado, né? Então nós temos a ruptura naquele estilo tão linear de início, meio e fim, o permanente diálogo com os leitores e, sobretudo, né, gente, aqui é o Machado ensina que mais do que uma história a ser contada é a forma como essa história deve ser contada, né? Os grandes e mais geniais escritores, isso é uma orientação que eu já trouxe aqui para vocês, né? Uma observação, melhor dizendo, que é exatamente a maneira como as obras são escritas. O esquema dos contos, já pensando aqui, ó, e já prospectando, né? 2024, um desafio que é o mesmo desafio que vocês encontram na obra do Amilcar Betega, né, o Deixe o Quarto Como Está, um livro de contos se multiplicam, portanto, narradores, que vai se multiplicar dependendo da quantidade de histórias que se tem, então vai se multiplicando, portanto, as possibilidades, né, de narradores, de saber o processo dos protagonistas, né, e assim vai indo. E nessa obra aqui, ó, do Machado de Assis, se vocês observarem, tá? E uma coisa que a URSS sempre gostou de trabalhar, e trabalhou bem até hoje, né?
é a condição de narradores. É uma coisa que a URSS sempre trabalhou, e trabalhou com zelo, né? E criou muitas dificuldades, e vem criando no histórico das suas provas aos vestibulandos, às vestibulandas não tão acostumados, né, a essa tradição, e também não tão ambientados à leitura de um livro de contos, que tem, que obviamente tem que fazer um fichamento, analisando os pontos principais. Aqui é os pontos principais. Quais são os pontos principais? Parte de um narrador, que é o ponto de vista, né? Personagens, protagonistas centrais, o espaço onde a obra é ambientada e uma ideia central de enredo, né? Essas são as coisas centrais de uma obra de contos. E nessa obra aqui, gente, nós temos o desafio que são 16 narrativas curtas, né? Então, eu vou trazer aqui uma dica para vocês, que acredito que ela vai ajudar muito na hora de uma prova, para não errar narrador. Dos 16 contos, gente, tá? Dos 16 contos, nós temos, de certa maneira, apenas quatro deles, gente, tá? Então, um terço dos contos, apenas um terço, né? É um quarto dos contos, desculpem, né? Então, dos 16 contos, apenas quatro deles são em primeira pessoa. Apenas quatro são em primeira, gente. Então, assim, ó, os demais são todos em terceira pessoa. E o que a URGS faz? Por vezes ela faz três afirmações, né? Aquela tradicional questão, né? Considere as afirmações abaixo sobre a obra, várias histórias de Machado de Assis. E aí, numa primeira afirmação, aparecem três contos, os títulos, né? E vai ter um elemento em comum, e esse elemento comum pode ser o foco narrativo, né? Alguma característica geral que integre daqui a pouquinho, né? A forma como Machado analisa a condição humana entre o ser, né? E as aparências, né? E integra ali o psicologismo, a questão do olhar cético à sociedade fluminense, projetando alegoricamente o Brasil do tempo, e estabelece que tais contos são narrados em terceira pessoa, né? E daqui a pouquinho vai ter o desafio, é olhar para aqueles títulos ali e perceber quais são em terceira, se está certa a afirmação ou não, né? Então tem que estabelecer um fichamento. E a dica que eu dou para vocês, os contos estão ali, ó. Acompanhe o cursor do mouse ali em cima, olha só, em rosa aqui, ó. Entre Santos, A Desejada das Gentes, O Enfermeiro e Conto de Escola. Novamente, Entre Santos, A Desejada das Gentes, O Enfermeiro e Conto de Escola. O que eu faço? Eu vou compartilhar um esquema mental aqui. Cria uma pequena narrativa, vou criar uma narrativa minha aqui, e no momento que tu criou essa narrativa, tu coloca exatamente ajustando palavras-chave que remetem aos contos. Então, quatro são em primeira pessoa. O que não estiver nessa pequena narrativa é em terceira. Vamos lá? Acompanhe então. Entre Santos e Gentes, o enfermeiro conta a escola. Vamos de novo? Acompanha. Entre Santos e Gentes, o enfermeiro conta a escola. Então, tu tens Entre Santos, é o conto, e Gentes, a desejada das gentes. O enfermeiro remete ao próprio nome, o próprio título. Conta a escola é conto de escola. Então, Entre Santos e Gentes, o enfermeiro conta a escola. Qualquer outra possibilidade, se aparecer assim, ó, um apólogo, não está na pequena narrativa Entre Santos e Gentes, o enfermeiro conta a escola. Então, é em primeira pessoa? Não. Aqui são os quatro contos em primeira. O que fugir dessa pequena história é em terceira pessoa. Mariana não está Entre Santos e Gentes, o enfermeiro conta escola. Não tem Mariana, não tem um homem célebre nessa pequena narrativa. Não tem Adão e Eva, não tem viver. Então, Entre Santos e Gentes, o enfermeiro conta escola. Agora, a única coisa que tem que estabelecer, e não pode esquecer, que esses quatro contos são em primeira pessoa. Primeira pessoa. Os demais são todos em terceira. Lembrando, né? Nunca é demais. Primeira pessoa, os protagonistas são os narradores.
é o ponto de vista de quem está na ação. Em terceira, o famoso narrador observador. Agora, se você, só para entender aqui, gente, o que que eu fiz, tá? Vocês identificam separados por temas, eixos temáticos, te ajuda a organizar o entendimento de um livro com 16 micro-histórias, micro-enredos, né? Então, a gente vai ver, claro, que depois eles dão uma certa imbricada, eles vão meio que se misturando, né? E tudo mais. Mas, de uma forma central, tu tens esses blocos temáticos, certo? O que que a URGS cobrou? Essa obra estreou o ano passado, ela está entrando no seu segundo ano. Então, o que que a URGS cobrou? Ela cobrou o que está destacado em cor, aqui, ó, tá? Preta. Um homem célebre, uns braços, trio em lá menor, o cônego metafísica do estilo. Então, cobrou um homem célebre, uns braços, trio em lá menor, o cônego ou a metafísica do estilo. Cobrou 4 contos na prova de 2023. Então, assim, ó, a tendência é que não volte a cobrar. Então, estes contos eu não vou discutir com vocês. Eu peço que vocês deem uma olhada apenas no esquema, né? Tenham uma noção apenas sobre as narrativas. E lembrando que desses 4 contos, O Homem Célebre já tinha sido leitura obrigatória mais de uma vez. Uns Braços já tinha sido leitura obrigatória mais de uma vez. Naquela tradição que eu contextualizei há pouco no início da nossa aula, de cobrar, além de um romance, mais 4 narrativas curtas que eram selecionadas, os chamados contos definitivos de Machado de Assis, consagrados da primeira lista até pouco tempo atrás. Certo, gente? Agora, e tu pode estar se questionando, tá, mas e esses outros títulos que estão destacados com esse marca-texto verde ou azul, sei lá que cor é essa, tá? A Cartomante, A Causa Secreta, O Enfermeiro, Conto de Escola e Um Apólogo. São contos, neste livro de contos, né, que são várias histórias, extremamente conhecidos, e alguns deles, gente, tá? Já a URGS já cobrou inúmeras vezes. A Cartomante é um dos textos mais conhecidos na literatura brasileira. O conto de escola, já foi leitura obrigatória inúmeras vezes a Cartomante. Conto de escola já foi leitura obrigatória em outra oportunidade. E há contos, gente, que tem assim, ó, são explorados nacionalmente há muito tempo, como A Causa Secreta, como O Próprio Enfermeiro e Um Apolo. São contos muito conhecidos. Então, o que que eu diria para vocês, né? Se tu quisesse reafirmar um esquema, né? Retomar também um fichamento, ou se tiver tempo, se tu quiseres reler, releia estes contos que estão destacados em azul, tá? Esse verde, A Cartomante, A Causa Secreta, O Enfermeiro, Conto Escola e Um Apólogo. Enfim, vamos lá, gente. Aqui está, mais uma vez, tá, a forma, né, da gente observar triângulos amorosos, a condição temática que eu vou conduzir a nossa explicação. E abaixo ali os narradores. 4 narradores em primeira pessoa, os demais, os 12 demais, são em terceira pessoa. Entre santos e gentes, o enfermeiro conta escola. Lembra lá, entre santos, ó o cursor do mouse, entre santos e gentes, o enfermeiro conta a escola. Tá? Fugiu dessa narrativa, esquece, tá? Terceira pessoa e não em primeira pessoa. Os contos que refletem triângulos amorosos. Percebam que triângulo amoroso necessariamente garante o adultério, tá? Então, há uma atmosfera que remete a uma possibilidade de adultério, o tal daquele bovarismo. E aí que, a partir até do próprio realismo, esse termo foi consagrado na obra do Gustave Flaubert, texto de 1857, em que estreia o realismo na literatura ocidental, lá na França, né? Em que a possibilidade de adultério, sendo naquela obra, ocorre, né? Mas em outras obras pode ter a possibilidade de uma atmosfera e não se efetivar, mas mesmo assim há um bovarismo representado, que é a possibilidade para sim ou para não do possível ato de traição, de adultério. Então aqui se formatam triângulos amorosos. Teremos
traições efetivadas e outras apenas atmosferas, e nisso Machado de Assis é mestre em criar atmosferas de sedução. O que nós temos aqui, gente? Olha só, prospectando, tá? Lembra aqueles textos que eu falei para vocês que a Urus cobrou? Um dos braços é um conto que a Urus cobrou. Eu não vou debater com vocês. A cartomante, nossa, a tradição que tem. Então aqui é o momento que a gente vai debater, obviamente, a cartomante. E a cartomante, gente, lá no início já do conto, aí você tem que ficar muito esperto, né? Lembra, a cartomante não está naquele esquema que a gente discutiu há pouco, né? Dos contos lembra? Em primeira pessoa, se vocês ainda lembram, né? Daquela pequena narrativa, né? E claro, tu pode criar a tua, né? Lembra? Entre santos e gentes, o enfermeiro conta a escola. Então, a cartomante não tá naquela pequena história, né? Entre santos e gentes, o enfermeiro conta a escola. Então, se não tá naquela pequena narrativa de que integra os contos em primeira pessoa, é em terceira. Cuida isso. E aí tu não vai errar se a URSS cobrar a questão de narrador, tá? E tem que saber o nome dos protagonistas, gente, tá? Vilela, Rita e Camilo. Formato triângulo amoroso aí. A temática do adultério. E neste conto ocorre, tá? Então, no início do conto, começa a relação, né? Os amantes ali, ó. O Camilo começa a rir, não leva a sério as superstições da amante, a Rita, né? Que tinha consultado uma cartomante, né? Para saber se ele ainda gostava dela ou não, aquela condição da hesitação, ela está hesitante, né? Sendo que o Camilo conhece a Rita depois, ele era muito amigo do Vilela, tá? E ele tinha sido o Camilo, que é indiferente, né? Portanto, às superstições da jovem, né? Ele tinha sido muito supersticioso no passado. Mas agora, nas ações presentes, ele não acreditava em nada, cético, né? E ele dá risada, né? Em seguida, aí, lembrando o narrador em terceira pessoa, o narrador observador, ele passa a explicar a relação, né? Como eu falei, o Camilo, ele era amigo, e amigo de tempo, desde a infância, amigo de infância do Vilela, né? Que é o marido da Rita, né? Então, cuide dessas relações, tá? Vilela e a Rita são o casal, o Camilo é o amante, e o Camilo é muito amigo do Vilela, tá? Amigo, como eu falei, de infância, tá? E o caso tinha começado há um certo tempo, quando o casal tinha voltado da província para a capital. O Camilo, ele tentou até evitar a relação, mas acabou sempre, né? A condição das mulheres, Machado de Assis, com a estratégia das seduções, ele acabou, né, não sendo suscetível e acabou, portanto, no encantamento, né, pela Rita. E aí, como o próprio narrador diz, com toda ironia, a Deus escrúpulos, né? Então o Camilo, não esqueceu, mas ele colocou numa outra gavetinha a amizade que ele tinha com Vilela, né? E aí um dia, né? Ele recebe e aí tá, esse é o ponto. Por isso que a Rita ela foi exatamente também a uma cartomante, né? Porque ele recebeu, o Camilo, ele recebeu uma carta, né? Uma carta anônima dizendo que sabia, né? Do relacionamento dele com a Rita e que acusava ele, né? De ser um homem sem ética, né? Sem moral, e dizia que a tal digamos, essa aventura amorosa, as pessoas já estavam conhecendo, já sabiam lá no Rio de Janeiro, né? E aí, então, ele, né, temeroso, ele acabou, não, deixou de frequentar a casa do amigo, né? E isso começou a ficar estranho, né? Mas ele quis, de certa maneira, evitar a exposição. E isso não foi, e cuida, esse é o detalhe de obra que a URSS gosta de cobrar. Não foi uma única carta, as cartas começaram a chegar, né? E a Rita começou a perceber também o comportamento do Vilela mais fechado, né? Mais ensimesmado, introspectivo, ele era um pouco mais falante, e também, digamos, uma fisionomia mais tensa, um pouco mais sombrio, né? E aí o Camilo recebe o bilhete do Vilela, pedindo a presença urgente dele. E claro que aí eles até decidem, né, que eles riem da situação. Estou falando da situação, ele e a Rita no início da obra, né, em que ela diz que vai até foi a cartomante, aquela coisa toda, bem no início da história. Esse é o conto que abre o livro, né, gente, tá?
Inclusive, tem uma relação intertextual que é muito interessante aqui, ó, porque começa da seguinte maneira, ó, Hamlet observa Horácio, olha o Hamlet, que tinha sido leitura obrigatória há pouco, né? Observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Isso é o narrador, né, dizendo. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é o que eu fazia por outras palavras, né? Então, de uma forma vulgar, ela traduz Hamlet, né? Quando estava lá por ver o espectro do pai dele no Alto Castelo, em Elsinore, né? Acompanhado do amigo Horácio. E então essas relações intertextuais, o Machado de Assis ele é mestre, e daqui a pouquinho a URSS pode até lá cobrar, né? E aí, como ele recebeu o Camilo mais um bilhete do Vilela, pedindo urgente a presença dele na casa, ele pensou assim, bah, vou ou não vou? Porque ele já tinha recebido aquelas cartas anônimas dizendo que o caso amoroso era conhecido, e ele hesita, e ele decide ir. Né, decide ir para não ficar, né, digamos, estranha a situação dele não ir à casa do amigo a pedir um pedido, né, com certa urgência, né? E ele vai até a casa, só que no caminho ele pega uma pequena carruagem, né, uma espécie de um Uber lá do tempo, do século XIX, um Tilbury, né? E aí aconteceu uma espécie de um acidente na rua, né? E aí o Tilbury deu um congestionamento ali, né? E parou abruptamente. E, estranhamente, com aquele acidente que interrompia lá o fluxo da via, ele olha para o lado, é exatamente a casa da cartomante. Sabendo como é o estilo machadiano, na boa, esse narrador, por vezes, ele entrega não é tudo para nós, né? Então a gente pode até suspeitar, será que essa história é tão verdadeira assim? Será que houve um acidente ou exatamente por uma prudência, já que o Camilo ele era um cara supersticioso no passado e daqui a pouquinho catalisado, né, por todo esse processo também dos seus medos, seus receios, daqui a pouquinho ele não foi exatamente fez o caminho antes de chegar à casa do amigo e foi confirmar alguma coisa com aquela cartomante, né? E, enfim, mas a questão é essa, eu só estou potencializando aqui uma elucubração, uma forma da gente estar refletindo e pensando o estilo do Machado, né? Então, e aí, como ele vê que a casa cartomante, ele não resiste tanto assim, né? E ele vai, cede à vontade, né? E vai à casa, né? E ela recebe, começa afirmando que ele tinha um grande susto, né? E ele, de uma forma instintiva, ele vai afirmando, né, exatamente que o que estava acontecendo, mas era preocupado se algo aconteceria a ela. Quem é ela? Não é a cartomante está na casa dela, seria com a Rita, ele está preocupado com a Rita, né? A cartomante tranquiliza, né, os medos, diz que nada aconteceria, né? Regazzo enamorato, como ela diz, né? E aí ele paga pela consulta, né? Paga até mais, está aliviado, né? E ele volta para a carruagem dele, para o Tilbury, e vai até a casa do amigo. Aí o que acontece? Aí é uma coisa rara em Machado de Assis, né? Porque quando ele chega na casa do amigo, né, e ele está lá tranquilizado pelas palavras que a cartomante lhe deu, é levado a uma sala, né, pelo amigo, e ele vê a Rita tá morta, né? Então ela foi assassinada. Isso é raro em Machado de Assis ter uma cena de brutalidade, uma cena de violência, né? E quando ele mal pensa em questionar o que aconteceu, o Camilo, ele é agarrado pela gola pelo Vilelo, seu amigo de infância, e recebe 2 tiros fatais. Então nós temos uma tragédia aqui, gente, tá? E ao final do texto, né? Então nós temos um anticlímax. O que é um anticlímax? É tudo aquilo que é contrário à expectativa que a gente tem. A cartomante diz, olha, nada vai acontecer. E quando chega lá, acontece, a mulher está morta e ele é assassinado, né? Então, aquilo que seria, né, como está ali, né, no item L, né, o pacífico destino do Camilo se transforma em tragédia. E uma grande crítica do Machado às tais crendices populares, né? Então, ele via da descrença ao misticismo, do misticismo à sua tragédia. E é impossível não perceber um diálogo, claro, né? Obviamente que o diálogo ocorreu à frente, uma retomada dessa narrativa, com o que acontece lá na Hora da Estrela de Clarice Lispector,
obra de 1977, o último texto, a novela A Hora da Estrela, em que a Macabeia, uma nordestina que possui as coisas do não, que não tem nada, não possui nada, não possui beleza, não possui saúde, não possui dinheiro, não possui nada, nada. O namorado que ela tinha foi tomado pela colega de trabalho dela, que trabalhava numa importadora de roldanas, ela era datilógrafa, pela Glória, né? Uma mulher, né? Uma loura artificial, que era o oposto, né? A Macabeia tinha saúde, o pai era açougueiro, então tinha carne, ela tinha carnes, portanto, também, né? Que acabou fazendo com que o suposto namorado da Macabeia abandonasse ela e fosse ficar e noivasse lá da Glória, né? O tal do Olímpico também nordestino. E ela vai, né? Tá muito doente, então a Glória, com uma forma de compensar o que ela tinha imposto, que era exatamente a perda do namorado, ela roubou o namorado da outra Macabeia, né? E claro, também não estou aqui aliviando a barra do Olímpico, né? Que o cara, enfim, abandonou a Macabeia porque quis. Só que a Macabeia fica sem nada, né? Enfim. E aí ela pagou a consulta. Olha, vai lá, né? Vai então, eu pago para ti, Macabeia. E ela vai na cartomante, né? E ela vai, ela é recebida, né? Tão bem, né? Pela cartomante. Recebe ela, minha filhinha. Ai, que como tu é linda, querida. Ai, Maquinha, querida. E ela nunca se sentiu tão bem, tão agradável, tão bem recebida. E mais do que isso, né? Ela foi acolhida, coisa que a vida nunca lhe acolheu, né? Quando ela deixa que ela foi para o Rio de Janeiro, e mesmo antes, quando ela vivia, portanto, Nordeste, né? E aí ela diz que ela vai encontrar um rapaz, olha, não só um rapaz, um homem, e não só um homem com muito dinheiro, e vejo aqui, um alemão, olha, tem muito dinheiro. Então ela sai, o narrador, com muita ironia, como diz o próprios narradores de Machado de Assis, só que lá é uma personagem também, escritor, que é o Rodrigo S.M., diz assim, ó, olha a Macabeia, olha ela descendo os degraus, olha ela atravessando a rua, agora já é outra pessoa, ela está grávida de futuro. E quando ela vai atravessar a rua, as coisas tão boas, tão positivas, né, que ela recebeu pela cartomante, e no momento que ela coloca o pé para atravessar a rua, ainda no meio-fio, ela é atropelada por um carro. E ela vai reconhecer a sua hora da estrela, né? E o carro era, pelo menos, se não era de um alemão, o carro era alemão, né? Então, nesse momento, tu tem exatamente o diálogo, o anticlímax através das previsões de cartomantes em Machado de Assis, nesse texto, né, de várias histórias, e na obra de Clarice Lispector, em 1977. Então, fiquem atentos, portanto, à cartomante, e eu insisto, certamente será cobrada na prova no final de semana. Os braços, então, já a URGS já cobrou, né? Então vamos avançar aqui, ó. A causa secreta está destacado aqui em amarelo, então é uma grande possibilidade de cobrança pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos a esse conto, então. Lembrando, né? Se não está lá entre Santos e Gentes, o enfermeiro conta escola, é em terceira pessoa, como está fixado ali no esquema para vocês, né? E a causa secreta, gente, então, primeiro tem que saber a condição dos narradores, né? A gente já leu Garcia, Fortunato, desculpa, as personagens, né? Garcia, Fortunato e Maria Luísa. Este conto ele é muito importante, gente, ele é muito interessante, porque o conto inicia com uma cena que ela é abrupta, como está ali, né? Um silêncio, constrangimento terrível, né? Mas uma tensão gerada com os três personagens, tá? O Garcia, Fortunato e Maria Luísa. Sempre Machado de Assis, as ações começam pelo meio ou pelo final. Aqui é pelo final, a mesma coisa, a cartomante é pelo meio, né? As histórias, então, já tem um desdobramento anterior, né? Então, e logo a gente não sabe que o tensionamento, o que gerou, mas aí a gente, seguido, o narrador, ele passa a contextualizar a origem disso, né? Dessa cena, que eles estão numa sala, e das próprios personagens. Aí fica a estrutura, que o Garcia era um médico recém-formado, né? E conhecera, e aí tem que ter um cuidado aqui, tá? Que pode aparecer
pode aparecer aqui, ó, uma relação, tá? Que a URGS ela pode até criar um pega-ratão. Porque assim, ó, o Garcia, quando ele conhece, tá? Ele era um estudante de medicina, era um médico recém-formado, tá? E o Fortunato, inclusive aqui, ó, gente, tá no esquema, tá com o médico, ele não é médico, tá? Ali, tá no esquema apenas, tá? Tá digitado errado, tá? Ele se envolve com a medicina pelo Garcia, porque o Fortunato, ele é um empreendedor, tá? Seria um cara lá, né, que ele acaba sendo, ele tem bens e tudo mais, ele acaba sendo um cara que vai ser até investidor em alguns projetos do Garcia. Então tem que ter esse cuidado aqui, gente, que isso pode aparecer com um pega-ratão, né? Porque se aí pode até aparecer assim, ó, que ambos são médicos, mas não, tá? Então, depois, tá? Só dá uma olhada até no material que eu vou compartilhar, tá? Aqui, ó, vai estar corrigido, não é médico, tá? O Fortunato, ele é o empreendedor, tá? O Fortunato, portanto, é um cara que ele se interessa, e a gente vai ver que ele tem um comportamento muito estranho. Daí a tal causa secreta, que remete exatamente ao tal do Fortunato, tá? Mas eles se conhecem, tá? Eles se conhecem exatamente no início, né? O Garcia era um médico recém-formado, e ele conheceu o Fortunato. Depois de alguns encontros casuais, né? Enfim, pela cidade do Rio de Janeiro e tudo mais, né? E eles passam a ter um relacionamento, tá? Um relacionamento, assim, de amizade, né? Porque o Fortunato, ele ajudou um vizinho, né? Que estava machucado, que era um vizinho do Garcia, que morava lá numa espécie de uma pensão no Rio de Janeiro, né? E que um vizinho lá do Garcia tinha se machucado, né? Tinha se ferido num assalto e tudo mais, e o Fortunato demonstrou, ele não é médico, mas ele demonstrou uma dedicação, ele sempre ia visitar até o cara melhorar e tudo mais, né? Aquilo chamou muita atenção do Garcia, que já era ainda era estudante, mas estava para se formar, né? Só que aí depois, aí vem a tal da causa secreta, uma das causas secretas, né? No momento que o Fortunato ele soube que aquele vizinho, né, ele estava melhorando, ele não se apresentou mais, ele não foi mais à pensão lá do Garcia, né? E aí depois o próprio vizinho, né, conversando com o Garcia, quis saber onde é que morava aquele benfeitor dele, que conseguiu, portanto, lhe ajudar e que se dedicou tanto, né, até a sua melhora. E ele conseguiu o endereço, ele foi lá. E essa história a gente não sabia, a gente vai ficar sabendo mais à frente, né? E o Fortunato, ele foi extremamente frio. Frio quando recebeu o rapaz que foi, né, vítima daquele assalto, né, que ele ficou tão mal assim. E aquilo fez com que o rapaz sentisse mal, né? Enfim, um comportamento completamente oposto àquele que o Fortunato havia demonstrado, né? E aí, mais tarde, né, passando um tempo, né, quando o Garcia encontra o Fortunato pela cidade, aí eles acabam estreitando laços, né, se reencontraram várias vezes e se tornaram amigos, né? Aí, nesse momento, né, o Fortunato ele já era casado com a Maria Luísa, né? Então, entre o espaço, né, das mulheres nas narrativas machadianas são muito importantes, né? E aí, num jantar que o Garcia, né, ele está acompanhando o casal, o Fortunato e a Maria Luísa, não esquece, tá? O Fortunato e a Maria Luísa são casados, né? O Fortunato, ele é uma espécie de um empresário, um empreendedor, né? O Garcia, um médico recém-formado, né? E a Maria Luísa, aquele papel da mulher no século XIX, que era exatamente, né, o processo das ações internas da casa, né? Lia os folhetins para sua formação sentimental, tocava o seu piano, tinha lá uma segunda, terceira língua e efetivava as coisas da casa, né? E aí, nesse jantar, né, o Garcia comenta sobre o momento que ele conheceu, né, a situação que ele conheceu o Fortunato, e aí o próprio Fortunato ele prefere menos falar, né, da dedicação que ele teve por aquele homem que estava machucado, que era o vizinho do Garcia, e mais ainda, né, o desprezo que ele tratara exatamente quando o homem, né, o que foi ferido, né, quando ele procurou. E eles acabam até rindo sobre aquilo. Então, é um comportamento estranho, né? E aí o Garcia elogia
a dedicação do Fortunato, né? Que foi seguidas vezes depois na casa, lá na pensão, né? Cuidar. E ele nem era amigo, e ele nem era amigo ainda do vizinho, tampouco dele, Garcia, que hoje eles são amigos pessoais, né? E aí então o Garcia elogia o Fortunato, elogiando ele como um homem dedicado, cuidando de enfermos, então como uma espécie de um enfermeiro, né? E ele diz, brincando, é uma brincadeira do Garcia, que se ele abrisse uma casa de saúde, ele iria convidar um amigo. É uma brincadeira, ele fala em tom de brincadeira. Só que nisso, meio que dá um lampejo, assim, tá? No Fortunato, e o Fortunato, ele, prontamente, ele se mostra interessado na ideia, e o Garcia não levou a sério. Ele disse que ele tinha uma casa, ele tinha recursos, ele poderia investir. Ele administraria a casa, né? E o Garcia seria, obviamente, o médico, né? Responsável por tudo aquilo seria, né? Conduzir a condição dos tratamentos, né? Daquela clínica, né? E, claro, isso acabou se concretizando, e o narrador diz, para tristeza da Maria Luísa, alguma coisa vai acontecer. Então, o Fortunato, ele é muito dedicado. Alguma coisa lhe motiva para isso. Ele começou a estudar, inclusive, anatomia, fisiologia. Só que ele fazia? Só que ele usava animais para isso. Cães, gatos, e na própria clínica, né? E fazia experiências sobre a anatomia, fisiologia dos animais, né? E a esposa começou a ficar apavorada. E, inclusive, os próprios pacientes da clínica, né? Porque os sons eram dos animais, né? Não era bom aquilo, era uma condição completamente desagradável. Até que, a pedido da Maria Luísa, e o Garcia disse que era para ele parar com aquilo. Só o que ele faz? Ele para lá no hospital, na clínica, né? Só que ele leva os animais para casa. E ele começa a fazer isso, né? E aquela cena daquele desconforto é exatamente o início, né? O que motivou. Porque tem uma cena que, inclusive, quando o Garcia chega em casa, o Fortunato ele está no seu escritório e a mulher estava apavorada com o que ela estava vendo, né? Que é a revelação do espírito Fortunato, né? Porque ele estava no seu escritório, ele estava esquartejando um rato. É uma cena muito forte, gente, tá? E fazendo uma alusão, na realidade, era a desculpa que ele dava, né? Talvez para si mesmo, né? Que o tal do rato tinha comido um documento importante dele. Mas só um pouquinho, né? Ele está torturando o bicho. Ele cortava patinha por patinha do animal, ele prolongava a vida do bicho, né? Cauterizando, estancando sangue numa pequena chama que tinha ali, né? Ele cauterizava, cortava e cauterizava, cortava outra pata, cauterizava, cortava outra pata, cauterizava, cortava outra pata, cauterizava, e tendo prazer no sofrimento do animal. E aí o detalhe cruel, que quando o Garcia entra, né, ele percebe um prazer, como diz o narrador, quieto e profundo. E assim, ó, ele percebe, o Garcia, que ele castigava sem raiva nenhuma, quase impassível a sua fisionomia, né? E ele ainda corta o focinho do rato. E aí, prolongando o bicho, não sabendo se tem mais vida aquele animal. E aquilo é muito forte. E a Maria Luísa, ela tossia muito, então ela estava tuberculosa, tal da tísica. E eu vou até além. O Fortunato e a causa secreta, por ele ter investido na clínica do Garcia, né, e tudo mais, ter visitado e aí eles se conheceram ali, né, ele ter visitado, portanto, aquele vizinho do Garcia, naquela pensão, que estava mal e deixou de frequentar quando o cara melhorou, e foi completamente indiferente e frio quando o cara foi lhe agradecer na sua casa, porque ele tem prazer em ver o sofrimento das pessoas. Então, ele tem prazer nisso. Essa é a causa secreta da sua dedicação, né? E aí a gente isso pode autorizar uma leitura. Provavelmente ele pode ter casado com a Maria Luísa, sabendo que ela era tísica,
para ter prazer em ficar ao lado dela. E quando a tosse dela aumenta, a doença lhe põe, né, de cama, ele é extremamente dedicado, né? Não sai de perto do leito da mulher, né? E ela morre em seguida. E no velório, o Garcia, ele até foi na casa de uma parente, né, o velório, então o Garcia estavam ali já um dia, né, sem dormir, e o Garcia chega pro amigo, né, o esposo da Maria Luísa, que eles estão velando o corpo, e diz, olha, vai que seja na outra saleta, te deita, né, e eu fico aqui velando o corpo, mas vai descansar um pouco. E fica o Garcia. E só que aí nisso o Fortunato ele acaba acordando e ele vai até onde o corpo está sendo velado e o Garcia ele está sofrendo, ele percebe que o Garcia está sofrendo. Porque o Garcia provavelmente ele estava apaixonado pela esposa do amigo, né? E aí ele não resiste e ele beija, claro, né, respeitosamente o cadáver da Maria Luísa, né? E começa a chorar, uma espécie quase uma convulsão de choro, tá sofrendo muito, né? E o Fortunato, observando aquilo, silenciosamente ele não faz nada, não sabe? Só que ele tem quase um gozo, uma explosão, né? Como diz o narrador, de uma dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa, pelo sofrimento do Garcia, né? Que seria essa dor moral, né? Diferente da dor física que ele via, que ele tanto lhe fascinava, ele percebe a dor moral agora do homem, portanto, que, de certa maneira, sofre por não ter possuído aquela mulher. É um texto, gente, muito forte, tá? Em que a gente percebe aqui, ó, que ele tem prazer, o Fortunato, né? Quando ele percebe o sofrimento de alguém. E nisso, como um processo estético, inclusive. Ele como se estivesse apreciando esteticamente uma obra de arte. É um sadismo, portanto, do Fortunato. Este conto ele vai dialogar com o enfermeiro, gente, tá? Então, é uma possibilidade muito concreta em aparecer na prova da URGS esse ano também. A Desejada da Gente, tá? Então, vamos lá. É um conto em primeira pessoa, lembra, né? Edições e gentes, então em primeira pessoa, né? Ele é constituído através das lembranças do tal do conselheiro, tá? Que relata um interlocutor, que não aparece, não sabe quem é, tá? Com quem ele vai passeando pela cidade, né? Tendo como foco o amor pela tal da Quintilha, né? E aí revela que ela era uma mulher, né, reconhecida pela beleza, né, a aparência da juventude, ela era mais, ela parecia ser mais jovem do que realmente ela tinha a idade, que era 30 anos, né, e também, né, era difícil conquistá-la, ela não era disposta, digamos, né, a ser sensível às investidas dos rapazes, né, então, nisso, o conselheiro, e ele tem um sócio, à época, o tal do Nóbrega, eles fazem uma aposta. Qual dos dois conseguiria seduzi-la, já que ela era uma fortaleza moral, né? E aí, em pouco tempo, né, ela que seduziu os dois, né? Para ver essa potencialidade que as mulheres têm em processo de empoderamento do século XIX pelo comportamento. É assim que os realistas, e o Machado de Assis não é diferente, fazia com uma primazia impressionante, né? E isso acabou fazendo que até eles terminassem a sociedade que eles tinham, né? E terminou a disputa por ali, né? O Nóbrega, ele acabou aceitando uma nomeação, ele acabou indo para a Bahia, em que ele se tornou juiz, e ele acabou morrendo um tempo depois, né? Já o conselheiro, que é o narrador, né, dessa história, ele segue com a empresa, né, e seguiu se aproximando da Quintilha, se tornou amigo dela, né? E a amizade, né, acabou aumentando, principalmente com a perda do pai do narrador, né? E também o tio da Quintilha acabou morrendo e houve uma aproximação também pela questão dos seus lutos, né? Trocas de experiências, ressignificações na vida, né? Até que ele tomou coragem um dia e ele acabou externando o sentimento dele, né? E ele pediu ela em casamento. E a resposta foi exatamente da seguinte maneira: casar para quê? Tu percebe que é uma mulher aqui, ó, extremamente empoderada, gente.
porque o papel da mulher era casar, e ela não quer casar, né? E ela julgava que seria melhor eles continuarem apenas amigos, né? E alguns dias depois, ela acabou mandando uma carta querendo manter a amizade com ele, né? E dizendo que ela não queria casar, né? E ele até respondeu que então vamos seguir amigos, né? E até por causa do amor, ela despertou o amor no conselheiro, tanto é que ele tá, né? No final aqui no narrativa ele tá um homem experiente lembrando a relação que ele teve com ela, né? Eh, então, mas sempre manteve esperanças de ter esse relacionamento com ela, né? Só que aí a Quintilha adoeceu, né? E quando estava muito doente, estava assim, ó, já para morrer, ela decidiu casar com o conselheiro. Aí também há uma inversão de expectativa aqui, coisa que acontece lá na Cartomante, uma espécie de um anticlímax, né? E ela morreu 2 dias depois, ela casou para morrer, né? E o conselheiro, ele termina contando histórias de interlocutor, quando eles estão caminhando pela cidade, né? E termina com a interpretação dela, né? O que ele interpretou? Que ela tinha uma versão apenas física ao casamento, né? E aí a gente tem exatamente esse profundo psicologismo, né? Que revelam as ações da Quintilha, que tudo isso é o que se permite concluir no final da narrativa, né? E é um texto interessante, sobretudo pela força com que a Quintilha ela aparece. Percebe que aqui também tem um triângulo amoroso, não há adultério. Como a causa secreta, é um triângulo amoroso, não há adultério, né? Minha cartomante é um triângulo amoroso e há um adultério. Então cuidem isso, gente, tá? O trio Lá menor, né? Já foi leitura, né? A URI já cobrou, quer dizer, continua a leitura, mas a URI já cobrou. Então vamos partir para o Dona Paula. O Dona Paula é um conto muito curioso, gente, tá? E é um conto que eu vou dizer para vocês, digamos que a Dona Paula, ela traz aqui, ó, uma personagem que ela seria oposta à personagem, aquilo representa a quintilha do conto que a gente acabou de analisar, né? Que é desejado das gentes, né? Então, o Dona Paula, gente, tá? Primeiro, o narrador em terceira pessoa não tá naquela história que a gente já discutiu aqui, né? E o que traz essa história, né? A Dona Paula, que é a protagonista, mas ela é uma espécie de uma conselheira, vamos pensar, uma conselheira, digamos assim, ó, sobre relacionamento amoroso, uma conselheira amorosa da sobrinha dela, que é a Venancinha. A Venancinha é o oposto à Quintilha da Desejada das Gentes, né? Então, assim, ó, inicia com a Dona Paula indo à casa Venancinha, a sobrinha dela, né? E ela encontra a moça lá numa crise, tá chorando copiosamente, né? E aí, o que tá rolando, tá? Ela fez bobagem, tá? E ela acabou, de certa maneira, né, quase, né, se envolvendo com um rapaz. E ela é casada. Esse é o grande problema, né? Então, ela tinha discutido com o marido, portanto, ali, ó, é o Conrado, né? Que já estava até falando de separação. A separação no século XIX, gente, acabava a vida da mulher. Acabava, assim, ó, era morte social. Tá? Era morte social. Tu imagina, né? Um homem numa sociedade patriarcal, ele se separar da mulher. E dependendo da situação, até para o homem ficava a situação muito complicada, né? Como um valor, digamos, o casamento era um agente civilizatório, né? Se não casava, ou se houvesse uma separação, nossa, né? Lembra, inclusive, as mulheres que eram viúvas, elas enlutavam e não tinham outro casamento, né? Então, e a dona Paula decidiu intervir, né? Porque o cara estava lá tocado pelo ciúme, né? Que ele tinha ah, de certa maneira, né, percebido que a mulher estava quase sendo seduzida por um outro rapaz, então havia ali uma ameaça muito concreta, né, para efetivar uma separação. E ela fica lá, o famoso algodão entre cristais, né? A dona Paula aqui empresta seu nome ao conto, né? Então, ela decidiu falar com o marido, né, o Conrado, e o Conrado estava no escritório, né? E confirma tudo, né? Diz que não estava nada legal, né? Que a coisa não estava bem e que ele estava pensando em separar. E aí ela propõe, então,
um tempo, né? Então, e ele não aceita, né? Mas a dona Paula, ela é persistente, ela é resiliente, a dona Paula, e mais experiente. Ela propõe algo, digamos, um pouco, uma ideia que poderia ser, se não definitiva, mas algo que pudesse trazer um certo equilíbrio para pessoas que estavam quase numa situação de extremo desequilíbrio, né? Então, um paliativo, que seria, né? A sobrinha, a Venancinha, ficaria com ela, né? Onde ela mora, num outro bairro, na Tijuca, por alguns meses. Tipo assim, vamos ver o que acontece, vamos deixar baixar a poeira. Aí ele aceita, tá? Mas ele revela o nome do outro que a sua esposa estava se envolvendo. O nome, e aí tu não pode esquecer, Vasco, tá? Vasco Maria Portela. A dona Pálida, a dona Paula fica pálida, ela fica assim, ó, perplexa, porque o nome traz uma referência para ela que aí remonta o passado, aí entra o processo de memorialismo dela, né? Então, porque ela havia se relacionado no passado com um homem com o mesmo nome. E não é apenas uma incrível coincidência. Seria o pai do tal do Vasco, da sua sobrinha. Ela teve o Vascão dela também, né? E aí que tá, ela tinha mantido com este Vasco, o pai do Vasco, Maria Portela, né? Que está se envolvendo agora na geração da Venancinha, sua sobrinha, ela teve um caso de adultério. Então, a dona Paula, olha a ironia, ela é conselheira amorosa, ela tenta exatamente manter o casamento lá, né, com situações paliativas, como falei, algodão de cristais, entre a Venancinha e o Conrado, né? E ela foi adúltera no passado, então é aquela velha história, né? Há a contradição aqui, um processo de hipocrisia, inclusive, né? E aí elas ficam lá na Tijuca, né? E numa chácara, né? E a tia, a dona Paula, começa a perguntar detalhes, né? Para Venancinha, como é que tinha acontecido, se havia sentido de fato, né? O sentimento, se era paixão, né? Só que aí ela contextualiza que, olha, até aconteceu isso, mas ó, acabou, não sinto mais nada, né? E aí ela vai escutando a história e ela, quando ela, a Venancia vai contando a história, ela vai revivendo o passado e vem com toda aquela, o fogo dos acontecimentos, vem de uma forma tórrida, todo aquele furor, né, das ações vivenciadas, ela e o Vascão, né, que tinha sido o pai do Vasquinho agora, né? E e exatamente, né? É interessante quando ela vê o jovem Vasco numa passagem, né? Perto da chácara, onde encontrava lá, ela estava na Tijuca lá com a sobrinha, estava com ela, né? E permanece no portão da chácara e fica olhando para ele, que ele apareceu lá pela Tijuca, né? E era impressionante a semelhança dele com o pai, o Vascão que ela se envolveu, né? Que era o mesmo nome, né? O Vasco Maria Portela, né? E aquilo faz com que ela seja sensibilizada, ou seja, né? A dona Paula ainda possui, né? Amor, ou pelo menos o amor ao momento da sua vida pregressa, né? Do seu momento mais jovial, né? Pode ser o amor ao seu passado, o amor ainda ao Vasco, né? Mas é interessante esse conto. Cuida, pega ratão, daqui a pouquinho vai aparecer que o Vasco é o mesmo, tá? Tipo, o Vasco, que ela teve uma relação adúltera, a Venancinha se apaixona. Não, é o filho do Vasco que a dona Paula se apaixonou. Então é um conto interessante, gente, tá? Então, cuida, né? A dona Paula, uma mulher também forte, né? E uma mulher que ela rompe com padrões do tempo, né? Que ela foi exatamente, teve um relacionamento de adultério, né? Os contos de obsessões, vamos lá, gente, tá? O Homem Célebre, a URG já cobrou, tá? Então vamos avançar aqui, ó, ao Diplomático, tá? O Diplomático é um conto que eu vou dizer para vocês, tá? Ele é o oposto ao Dona Paula, tá? O Diplomático aqui, ó. Vocês já vão entender aqui, ó. O conto ele vai, tá, focar na história do Rangel, tá? É um conto terceira pessoa, tá? E o Rangel é um homem assim, que ele tem uns 41 anos, tá? E ele tem
como traço, assim, ó, no seu comportamento é imaginação. É um cara que ele imagina demais, mas assim, ó, é uma coisa exuberante a imaginação dele. Só que o oposto, né? Ele tem um comportamento que é extremamente fechado, ele é introspectivo, ele fala pouco, né? Mas e ele tem poucas ações, né? Age pouco, mas no mundo dos sonhos, nossa, olha só, ele faz de tudo, né? Então, e ele foi ficando solteiro, esperando, né, por uma situação melhor, uma investida de uma mulher da sociedade, né? E diz o narrador que ele era solteiro por obra das circunstâncias, não de vocação, porque ele queria casar, né? E diz o narrador ainda, mais de um aceitaria com muito prazer. Ele perdia-as todas por causa da circunspeção, né? É um cara mais circunspecto, um cara mais fechado, né? Então, e ele era chamado de diplomático, daí o nome, né? O porquê diplomático? Ao comportamento durante as brincadeiras que faziam, né? Então, um cara que ele era uma espécie de um mediador, ele ficava lá, né? Conversando, dialogando com todos e com todas, um comportamento mais pacato. Só que o que acontece? Como ele já está com seus 40 e poucos anos, né? Então ele quer literalmente sossegar o facho agora, né? Então, e aí que ele sempre é um cara assim, ó, que ele demora a ter ação, sabe? Ele vai adiando as ações, né? Talvez até pelo comportamento sonhador dele, né? Nos sonhos ele, nossa, mas campeia mundo e batalhas, né? Agora, nas ações práticas, mas, nossa, ele simplesmente ele se movimenta por inércia, digamos assim, tá? Então, no dia que a história ocorre, tá? Ele tá decidido, o Rangel, tá? E ele tem um amigo, né? Que é um amigo, é exatamente o pai da Joaninha, que é o João Viegas, né? E o João Viegas, que é amigo dele, né? Que é escrivão, né? E ele decide pedir a Joaninha em casamento, tá? E é festa de São João, é uma noite de São João, então tem uma festa, né? E ele vai na festa, né? E ele vai com uma carta para entregar para Joaninha. E ele fica também assim, ó, pensando demais, porque ele é amigo da família há um tempo, e a Joaninha era menina quando ele já era amigo do João Viegas, né, o pai dela, né? E então ele fica assim, o que que as pessoas podem pensar, né? Poxa, eu cheguei a pegar essa menina no colo e daqui a pouquinho eu fazendo uma proposta de casamento, então é que elas sempre vão dizer, só que ele não tem ação, né? E aí, e ela é uma menina de 19 anos, né? Então, ele fica constrangido com essa situação, né? Como é que as pessoas iam assimilar essa ação dele, né? E entre as pessoas assimilarem, ele vai perder uma oportunidade na vida, né? Então, só que aí a questão, ele era um cara benquisto, um cara queridão, aquela coisa toda, e ele estava assim, ó, foi decidido, vou entregar a carta com as minhas intenções no dia de São João, naquele dia de festa, né? E aí, então, ele fica imaginando a cena, ele pensa os detalhes todos, só que ele não tem coragem, ele vai protelando, né, a entrega da carta, ele vai adiando aquilo, né? E a situação fica pior que chega um cara na festa, né, que rouba as ações em meio às brincadeiras, né, naquela festa, que é o tal do Queiroz. Queiroz, que é o pretendente a Joaninha, né? E ele rapidamente se torna o centro das atenções, é um cara ele fala demais, ele cativa as pessoas, já o outro é mais quieto, né? Só que o Rangel, ele propõe um brinde, né? Uma saúde ao dono da casa e à filha. Porque, percebam, tá? O nome da filha é Joaninha, o pai é João. Então, é noite de São João. Então, no brinde que ele faz, ele homenageia as duas pessoas, né? Já pelo dia, né? Então, o João e a Joaninha, porque é dia de São João. Tá. E é um discurso meio longo, sabe? E as palavras não foram as melhores escolhidas, né? E aí, o Queiroz, né? O que que ele faz? Ele faz a mesma coisa, ele faz um brinde, faz uma saúde. Só que ele diz assim, ó, ele não homenageia as pessoas do dia. Olha como é mais articulado o Queiroz, e nisso mais sedutor, né? Ele não faz um brinde às pessoas do dia. Ele faz um brinde, que seria o João e Joaninha pelo dia de São João, né? Mas aquela que é a santa de todos os dias, a dona Adelaide, a dona da casa, a mãe da Joaninha.
Nossa, mas aquilo foi olha, mas foi uma condição, assim, que trouxe uma comoção a todos, a todas que estavam na festa, mas foi uma coisa, assim, brilhante, né, o discurso do Queiroz, mas acertou, assim, mas em cheio no alvo, se tivesse um alvo, acertou no meio do alvo, né, e isso foi diminuindo, né, o Rangel, o cara foi murchando, aquela coisa toda, né, o cara que fica lá introspectivo, aí quando faz discurso não é o melhor, e aí chega lá o Queiroz com brilho, né, quase com sol no meio da noite, né? E aí, no final da festa, né, o Rangel, ele pensa inúmeras vezes, lembra, né, de entregar a tal da carta, só que ele vai entregar, ele vê uma aproximação entre o Queiroz e o Joninha. Eles já estão meio que tocando os dedinhos um do outro, né? E ele fica muito mal, ele se abate, né, o Rangel, e aí acontece, né, que ele volta para casa e entra em desespero, chora, soluça, né, e passa alguns meses depois, ainda com toda a ironia do destino, ainda serviu de testemunha no casamento do Queiroz e Joaninha, com todo respeito, mas o Rangel é um bosta. É, olha, nem para bosta, é um bostinha o Rangel. Ele também, olha, a vida passa as oportunidades e o cara não faz nada. Agora, nos sonhos, ele é um gigante, né? É, e aí termina o narrador contando, né, com toda ironia, que o Rangel nunca mudou o comportamento dele. E diz até quando veio, aí olha o contexto histórico. A gente está ali, ó, o ano é 1854, aí passou alguns anos, Guerra do Paraguai. E ele diz assim, ó, que o Rangel, quando veio a Guerra do Paraguai, ele até pensou em se alistar, mas nunca fez isso. O certo é que ele ganhou algumas batalhas e acabou brigadeiro. Ainda nem nos sonhos esse cara consegue ter uma grande projeção, né? Então, o que fica? A caracterização psicológica dele, gente, tá? Que ele tem emoções nas suas imaginações todas, né? Mas na realidade é uma vida, portanto, bem mediana, né? É uma vida devida à sua circunspecção, à sua inação, à sua perspectiva, né? De ficar, né? Estagnado, né, na realidade. Esses são os principais pontos desse conto. Então, assim, ó, ele é o oposto, portanto, né, à condição da Dona Paula. A Dona Paula, ela viveu, né? Ela viveu, né, com erros ou acertos, mas ela viveu. A ponto que ela pode olhar para o passado e saber que aquilo não foi sonho, né? Então, tanto é que ela olha até com certa afetividade ao passado, né? Quando ela vê o filho do Vascão, né? O Vasquinho, né? Lá no sítio, lá na Tijuca, na chacrinha da Tijuca, né? Que tá lá a Venancinha com ela. E aqui ele não, o Rangel não pode olhar para o passado, ele só vê sonhos, né? Então, é uma relação interessante se a gente começa a analisar comportamentos, né? O Mariana, gente, é um conto, eu vou dizer para vocês, é um conto que a Úrsula pode trabalhar porque ele é bem diferente, ele tem uma estrutura, uma arquitetura invisível na sua construção que ela chama muita atenção. O Mariana, então, tudo acontece assim, ó, numa narrativa que é o retorno do Evaristo depois de 18 anos que ele está na Europa. E a gente é levado, é conduzido exatamente à construção narrativa, né? E Evaristo, ele sabe, né, que o Brasil ele já está vendo a República, então ele passou 18 anos, né? Então ele saiu do Brasil em 72, crise segundo o reinado, e ele retorna em 1990, um ano depois da proclamação da República. E lembra que é o mesmo período aqui, ó, com o fundo, não vamos esquecer, da obra o a falência da Ju Lopes de Almeida, né? Então, o contexto, gente, tá? É aquele mesmo Brasil, né? O mesmo Brasil ali do café, do encilhamento, né? Da proposta lá, né? Fatídica do Rui Barbosa, que vai levar aquela terrível crise econômica ao país, né? Então, aqui é a história, é o mesmo Rio de Janeiro que fez com que o português Francisco Teodoro da obra da Ju Lopes de Almeida tivesse a sua riqueza, né? E depois, claro, a sua decadência, a sua tragédia.
mas é o mesmo Brasil. Então, o Brasil que está modificado, né? O cara ficou 18 anos, né? Então, e curioso para ver as transformações de cidade, né? E aí alguma coisa aconteceu para esse cara estar tão afastado. A gente começa a ficar, né? Tentando entender, né? O que aconteceu para esse cara ter ficado tão longe por tanto tempo, né? E é curioso que é um conto que ele é dividido em 3 capítulos, gente, tá? Tem uma estrutura interessante, né? E aí só que a gente fica sabendo que foi outra razão, né? Então foi uma relação assim que tem muito a ver com o destino de uma personagem que é a Mariana, né? E aí então é uma relação de amor, né? É um belo conto. E o Evaristo, quando ele retorna à cidade, ele procura a casa da antiga amada, né? Que é a Mariana, né? E aí o que acontece, né? Ele passa a lembrar da relação dos dois, que ela acabou casando com o tal do Xavier, né? Das juras de amor que eles fizeram pelo outro, né? E tudo mais. E aí houve uma relação de imposição, né? A mãe não queria esse relacionamento, né? Que fez de tudo para separar os dois. E fica algumas coisas ficam muito implícitas, porque e esse é o detalhe curioso quando tu lê o conto, porque ele vai visitar a Mariana quando ele chega ao Rio de Janeiro, né? Então ele fica uma espécie de uma saleta esperando, né, pela Mariana. E na saleta tem um quadro da Mariana jovem. E é muito interessante isso, porque há um espaço que remete a um sonho aqui. E eu vou dizer mais, tá? Quase uma quebra de verossimilhança, né? Então, porque ele fica olhando para aquele quadro, ele tem, e o narrador traz, é um narrador terceira pessoa, a Mariana sai, parece, claro que aí é um espaço entre o real e o irreal, entre o sonho, né, e a realidade. E a sensação é que a Mariana sai do quadro, a Mariana jovem, senta ao lado dele, experiente, né, com 18 anos depois, né, e ali eles revivem, eles têm uma conversa, né, e ela demonstra estar apaixonada por ele, né, a Mariana jovem, que sai daquele belo quadro, né, daquela saleta que ele está esperando pela Mariana, agora, do tempo presente, né, e fica algumas coisas são que houve um grande amor entre eles e houve uma situação muito ruim, que houve uma separação e ela teve que casar com o tal do Xavier, né? E houve até uma tentativa de suicídio diante da separação. Isso tudo na alusão e na conversa, né? Entre ele e as lembranças, só que as lembranças são reavivadas com a jovem que parece sair da tela. E ela sai da tela e senta ao lado dele. Só que fica isso entre o real e o sonho, né? Com quase um delírio, né? Do Evaristo. E aí fica exatamente, né? Aí revelada a motivação dele ter ido para a Europa, né? De uma forma tão abrupta, né? E claro, o exílio dele, vamos pensar um exílio amoroso, né? E aí, quando ele volta a esse presente, aí não tá a Mariana jovem, tá a Mariana experiente, né? Regulando de idade com ele, e aí ele percebe que ela tá naquela casa, e o tal de Xavier, que é o marido, tá muito doente, ela tá cuidando do marido, e tá numa situação terminal, uma tragédia, né? E ela não demonstra emoção, ao contrário da Mariana do quadro, que demonstrou emoção, dizendo que estava apaixonada por ele ainda, né? E ela não demonstra emoção ao rever, né, o seu antigo enamorado, né, depois desses 8 anos. Então, assim, ó, e passa um pouquinho naqueles dias, né, e numa visita, ele presenciou a morte de Xavier e o desespero dela, Mariana, né, com a perda do marido. Os gritos dela, né, o beijo no cadáver, olha, muito forte, né, e assim, ó, e delirando como se o cara tivesse ainda vivo. Então, alguma coisa aconteceu. Você não queria o casamento, né? Mas ela desenvolveu um apego ou uma necessidade ao Xavier, né? E coisas que a gente só pode especular, né? Mas não pode trazer informações precisas sobre o que aconteceu. E algum tempo depois, ele decidiu assim, ó, que até estava, ele decidiu que precisa retornar para a Europa. A vida dele não é mais no Rio de Janeiro. Só que ele decide fazer uma visita a ela, né? Mas ela não estava recebendo ninguém, recebe a informação, e ele não consegue mais visitá-la, né? Ele fica muito mal, né? E aí, então, a ideia é voltar para a Europa mesmo, só que aí ele decide, né, fazer a última visita, né, naquela oportunidade, que ela recebeu a notícia que ela não estava recebendo ninguém, e ele decide, assim, esquecê-la, né? Não vai fazer mais uma visita, ele vai partir, então, para a Europa, né? E
E então ele não encontra ela, né? Mas mesmo assim ele ainda quer revê-la, né? A condição do amor. E ele não encontra ela em casa, mas encontra ela na rua, saindo da igreja, né? E ele cumprimenta ela, só que ela finge não conhecer ele. É um conto assim, gente, tá? Que tu percebe muito um princípio de como as pessoas mudam e o que que gera essas mudanças, né? Eh, eu vou dizer mais que é um conto sobre o tempo, né? E como o tempo ele vai amalgamando, ele vai misturando, ele vai trazendo percepções outras que por vezes não é mais de um tempo eh, que tu não tá mais nele. O tempo tu carrega na memória, mas só memória, né? Tu não vivencia mais ele. Então, o amor, ele é suplantado pelo tempo neste texto, né, do Machado de Assis, e antes de um mês ele estava de volta a Paris, né? Então, esse conto, ele remete muito, né, uma concepção entre delírio, sonho e realidade, não uma estrutura cronológica, não uma linearidade, né? Pois a relação entre os dois, ele, né, Evaristo e Mariana, entre a juventude e a maturidade, é feita por memórias fragmentadas, né? Desejos de certa maneira, subterfúgios, né? E um detalhe curioso, né? Porque o título do conto é Mariana, mas a figura mais presente é o do Evaristo. E talvez assim, ó, porque a Mariana, ela é presente pelo Evaristo. Talvez nem ela esteja tão presente na própria existência. Isso é outra relação interessante nessa construção do mestre Machado de Assis, né? Um conto sobre profundo psicologismo, um conto profundamente universal, um conto que abre um debate profundo sobre condição humana, eu diria um conto existencialista de Machado de Assis, que revela as angústias sobre o amor vivido, né? Ou não vivido. E a ação principal, né, como eu falei para vocês, a questão da Primeira República. Um belo conto, gente, olha, um conto pesado sobre a existência humana. Há conto sobre a projeção mítica, né, bíblica. Vamos lá. O Entre Santos, gente, é um conto, e aí eu vou dizer para vocês o Entre Santos. O Entre Santos é um conto que ele pode estabelecer uma conexão com Amílcar Betega e com Gabriel Garcia Marques, porque é um conto que ele traz imagens insólitas, né? Imagens, portanto, de quebra de verossimilhança. Porque ele inicia com um narrador, que é um padre, né? Um velho padre, que ele fica relembrando, como ele diz, uma aventura extraordinária. Lembra que está na história, entre santos e gente. Né? É a primeira pessoa. Então, o que ele viveu quando ele ainda era, né, enfim, no início da sua carreira eclesiástica, né? Ele era jovem, e ele tinha a responsabilidade de controlar a igreja, né? Ver se as portas estavam trancadas, aquela coisa toda. Então ele desce, né, com uma luz dentro, com uma pequena lamparina, para ver, né, como é que estava o templo, né? E ele percebe que as portas da igreja estavam trancadas, só que ele percebe que tem uma luz dentro do templo, né? E aí ele, com medo, com receio, mas discretamente ele entra, né, pelo espaço, e ele vê que alguns santos, com a dimensão de homens, eles tinham descido dos espaços onde eles ficam na igreja, né, e que eles estão conversando entre si. Depois, de surpresa, eles comentam, né, as orações, os pedidos do dia, e surge um contando e narrando situações assim, ó, sobre a quase ausência de fé ou sobre a hipocrisia dos homens e das mulheres que frequentavam a igreja. Né? Eles discutem, então, a fé dos católicos. Aqui, portanto, há uma grande crítica às crendices e às falsas fés, como também ocorre lá com o conto A Cartomante. Né? Então, se lá eram as crendices populares, aqui é a hipocrisia à fé católica, né? Não da igreja, mas de como os fiéis, né, têm os falsos costumes, né, da adoração. Então, e destacam-se alguns santos, tá? Que eles estão conversando, parece um papo, sabe? Parece um bolichão, parece um momento, um happy hour dos santos, né? E aí o São José ele comenta uma situação estranha vivida no dia, né? Que uma mulher adúltera, ela foi à igreja
pedir para que ele ajudasse ela a limpar o seu coração da lepra da luxúria. Mas quando ela rezava para isso, então tá ali, né? Quem está contando a história é o São José, né? E ela pede, então, assim, ó, para que limpe o coração dela, lhe purifique, né? Só que quando ele está, digamos, encaminhando, né, a ajuda, ela começa a lembrar do amante. Mentalmente ela está ali, mas ela está pensando no amante, né? E acabou indo embora e não pede ajuda, né? Não pede nada. Aí o São Francisco de Sales, ele faz o relato. Teve um homem lá de 50 anos, também chamado Sales, né? Que o procurou a fim de obter uma graça não para ele. Ó, que legal, né? Então, pô, empatia, desdobramento, né? Anulação, né? Da seu próprio individualismo, pediu para a mulher dele, né? Que tinha uma doença de pele, né? A erisipela, né? Então, só que aí o que acontece? O cara começa meio que barganhar uma graça, né? Então, que é uma condição assim, ó, de apenas por dinheiro, né? Porque ele procura, o tal de Salles, né? Ele procura a cura, né? Ele promete, se a mulher dele melhorar, ele vai dar uma perna de cera, ele vai entregar uma perna de cera na igreja, tá? Mas ele não formulava, ele não fechava a promessa. Ele começava porque, bah, mas uma perna de cera é muito caro, né? Então, o gasto que ele ia ter que despender alguns recursos, né? Então ele começa a me embarganhar. Olha, mas poderia ser muito mais válido do que essas coisas concretas, algumas abstrações, tipo orações. Aí promete daí, começou com uma perna de cera, né? Para salvar, sei lá, curar a mulher dele, né? Aí então ele promete 300 Aves Marias e Padres Nossos. Aí ele aumenta a soma, 1.000, tá? 1.000 tá de bom tamanho. Só que aí eles estão contando as histórias e os santos começam a rir. Tudo isso testemunhado pelo padre, que não tem nome, que é o narrador da história, né? E o narrador, então, aí ele termina contando a história que ele acordou no outro dia, né, quando exatamente estava clareando o dia, né, e termina a história, né? Então, fica um olhar aqui nesse conto, gente, tá? Digamos assim, ó, cético do Machado de Assis, tá? Ao se refere não à fé católica, mas ao comportamento dos homens, tá? E sobre a esperança deles. E tu percebe que com isso ocorre o quê? Os homens não possuem esse comportamento humanizado. E os santos possuem esse comportamento porque eles são humanizados, tá? É interessante essa relação aqui, né? E os próprios santos descrentes dos valores dos homens, né? Parece que eles não têm esperança, porque o homem não tem esperança no seu próprio comportamento. É confuso, mas é o que acontece, porque confuso é a vida, né? Confuso é a condição humana. O comportamento hipócrita, né, dessas pessoas, né, dos dois casos que acontecem, e, sobretudo, e é importante, né, que registre os santos descidos dos altares, né, dos seus nichos, humanizados, e os homens hipócritas desumanizados. É interessante, gente, tá? A relação com Machado de Assis, ele trabalha esse texto. O conto Viver, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, não, quase pulei um ali, o Adão e Eva, tá? O Adão e Eva, gente, então aqui a gente está discutindo contos que trazem um processo místico, né? O Adão e Eva é um conto significativo, terceira pessoa, que apresenta um encontro na casa de uma senhora de engenho, né? Então, esse conto, ele é ambientado no século XVIII, na Bahia. Os demais a gente está vendo no século XIX, que é a tradição do Machado de Assis, né? Então, ele apresenta um encontro na casa de uma senhora que é a senhora de engenho, né? E, e aí estão eles reunidos, né? Conversando sobre a responsabilidade, afinal de contas, o homem perdeu o paraíso, mas a culpa foi de quem? Dos homens ou das mulheres? Adão ou Eva, né? Essa relação. Então, um dos presentes, que é um juiz de fora, que é chamado Veloso, então interessante esse cara, não esqueçam dele, tá? Veloso, tá? No conto Adão e Eva. Ele afirma que, na verdade, ele tem uma perspectiva que é completamente diferente da tradicional. Isso traz uma curiosidade, e não esquecendo ali que tinha um frei, né, que era o Bento, um carmelita, né? E a senhora, dona da casa, a dona Leonor, é extremamente católica.
Então ele vai escandalizar todos com a sua conversa, né? Com a sua história, né? Que é diferente da tradicional. Na versão dele, tá? Do Senhor Veloso, o mundo não foi criado por Deus e sim pelo diabo. Ele trabalha a ideia do diabo, né, como a figura, né, do tinhoso, a imagem ali, e as beatas ficam horrorizadas, né? E ele diz que Deus é apenas um coautor, tá? O diabo criou e Deus apenas ele corrigiu, atenuou a obra do diabo, tá? E aí o diabo criou os homens, segundo a versão do Senhor Veloso. E aí o diabo cria os homens e só deu, obviamente, coisas ruins, instintos negativos, né? E Deus, lembra que ele corrigiu, atenuava alguma coisa. Aí Deus, ele entregou, né, a alma. O diabo não gostou nem um pouco, ficou furioso, né? E aí o que que ele faz? Aí entra a tal da cobra do paraíso, né? Então ele convocou uma cobra para que fosse tentar a Eva com a tal da maçã. A historinha da Eva, do Adão, e da cobra e da maçã no paraíso. A cobra, então, ela procura a Eva, isso tudo na história do Veloso, né? E afirmou que ela teria um grande poder na terra se ela comesse o fruto. E ela não aceitou, né? O mesmo foi feito para Adão. E o Adão também não aceitou. Então, o comportamento dos dois, tão fiéis e tão resolutos naquela condição e tão éticos, né, fez com que o Deus, né, ele deu uma ordem para o arcanjo Gabriel para buscar eles para a vida no paraíso. Então, observem, eles viviam no paraíso, eles viviam na terra, pelo diabo viviam na terra. O paraíso foi uma compensação que Deus criou, entregando o paraíso a Adão e Eva. E quem é que ficou na terra? As obras do tinhoso, os animais ferozes e maléficos, segundo a história que ele conta, né? E ao final do conto, gente, tá? Não da história do Veloso, da narrativa machadiana chamada Adão e Eva, né? Porque eles estão ali para comer, estão ali num jantar gastronômico e vem a questão dos doces, estão para experimentar os doces que eram conhecidos ali na casa, né? No engenho da dona Leonor, né? E aí, quanto mais pedia doce, o Juiz de Fora ele fica brincando, né? Dizendo que nada disso teria acontecido experimentando doces, né? E claro, né, que a história dele também, né, não é real, é apenas um olhar que ele tem. E ele diz assim, ó, por sorte, inclusive, pois se tivesse acontecido a tal da história, não estaríamos aqui saboreando este doce, porque estariam no paraíso. Então, olha só a ironia, eles estão no inferno. O que ele está dizendo? Que a casa é um inferno, né? Que o engenho da Dona Leonor é um inferno, que a companhia dela com Frei Bento, né? E todos ali é um inferno, porque na leitura dele são apenas animais ferozes e maléficos, né? Então, se fosse história, mas ele brinca, não é verdadeira, né? Então, a história, eles não estão no paraíso, tá? Então, ele é um conto muito irônico do Machado de Assis, né? E aí ele diz, né, elogia que, na verdade, o doce está primoroso, né, e termina a história. Só que a versão, gente, tá, a respeito da criação do mundo, ela se coloca oposta à versão cristã, né, em que aqui o diabo tem o protagonismo e não Deus. E na versão apresentada no conto Adão e Eva, né, e os dois, o Adão e a Eva, conseguem acesso para eles e não perdem. O plano terrestre que é tomado pela perdição, né? E, enfim, gente, é um conto com uma ironia muito forte do Machado de Assis e um conto que é ambientado no século XVIII, cuidem nisso. O conto Viver. Este conto, ele pode aparecer numa relação, gente, tá? Inclusive com Lisístrata, porque é um conto que traz personagens significativos e um deles remete à mitologia grega, né? Inicia, portanto, com uma descrição. E um detalhe, tá, gente? Tá? O narrador é em terceira pessoa. Só que se tu levar a cabo, tá, a leitura, tem uma, como tá ali abaixo. Estão vendo aqui, ó, que tem o cursor do mouse. Tem uma águia, fala da águia. Aí tem outra águia, fala da águia. Então, se tu lê essa estrutura, tá? É uma base dialógica. Então, a gente pode considerar que é um conto sem narrador. Tem uma base dialógica, que remete a uma estrutura teatral. Tá? A URSS pode até trabalhar com isso, gente. Tá? Então, aqui, ó,
só para ter uma ideia, tu vai dizer, tá, mas e o narrador, então? Porque é só uma inscrição, como se fosse uma rubrica, tá? Olha só, começa assim, ó, fim dos tempos, há Ravero sentado em uma rocha, fita longamente o horizonte, onde passam duas águias cruzando-se, medita, depois sonha, vai declinando o dia. Isso é uma rubrica, gente, tá? Então pode ler com uma peça teatral também. Então aí dialoga com Lisístrata mesmo, tá? E o conto inicia exatamente com uma descrição do ambiente, como acabei de ler, fim dos tempos, né? Então, como se fosse um processo apocalíptico. Aí numa pedra, lá no alto, olhando para o horizonte, a Raveros. A Raveros é o cara que ele foi um judeu errante, que ele foi demonizado, amaldiçoado, excluído, por ele ter profanado Cristo, né, na Via Crucis, né? Então, ele reflete o conto sobre porque ele foi amaldiçoado a não morrer, a não morte. Então, ele está aliviado no início, tá? O Arraveros, porque está terminando o mundo. Então, terminando o mundo e o último homem se vira o Apocalipse, ele está lá no alto, né? Portanto, daquela pedra. Se o último homem na face da terra morrer, ele vai morrer porque vai acabar a maldição. Então, isso, olha só, a morte do último homem, a destruição do mundo traz um alívio a Raveros, ao niilismo, um ceticismo total aqui, né? E só que tem mais um cara que tá com ele lá, né? Que é o tal do Prometeu. O Prometeu é outro cara que foi amaldiçoado, porque ele roubou, portanto, o fogo, né? Entregou aos homens, seria conhecimento e tudo mais. Ele foi amaldiçoado pelos deuses no Olimpo. E essa pedra provavelmente é na Grécia, é o Monte Cáucaso, né? Que é um monte dos mais elevados na Grécia, e que ele foi amarrado, né? A essa pedra e teve o seu fígado dilacerado, né? Permanentemente, eternamente debicado por aves de rapina, que são aquelas águias que estão ali, uma águia e a outra, né? E por que o fígado? Porque ele se regenera. Então, os dois são amaldiçoados, por certa maneira, um por afanar Cristo, né? E outro por ter ajudado a humanidade, né? E então, eles começam uma reflexão. O errante não errará mais, né? Em seguida, o Prometeu lhe chama e ele começa a conversar. Aí ele começa a falar ao Ravero sobre uma nova raça humana. Pô, mas tá terminando uma, só que o Ravers, então o Ravers traz ele fica sendo informado que o sofrimento dele não vai acabar, então, porque uma nova raça humana tá para surgir, né? Então Prometeu traz uma situação muito ruim, né? Para o homem que quer morrer, né? A maldição vai continuar, então, né? E o Arraveros é informado, né? Que tem essa raça vai surgir, é uma raça nova, e ele não se mostra entusiasmado, porque ele estava aliviado que o sofrimento dele ia acabar, né? Então, é um conto, gente, que fala sobre dois ícones, dois mitos, tá? Um que é judaico-cristão, que é o Raveros, e o outro que é pagão, que é o Prometeu. Ao encontro de dois mundos aqui, o judaico-cristão e o pagão do mundo ocidental. Só que aí a história, né, cara, ele conta a trajetória para o Prometeu, que eu acabei de falar para vocês. O Prometeu também acaba salientando um pouco da sua história para ele, né? A história do próprio Raveros, ele vai meio que se posicionando, né, o que aconteceu. E aí ele diz o seguinte, né? Olha, que ele era, na realidade, o Raveros, um privilegiado, porque ele poderia ler o livro inteiro, porque ele não morreu, ele não morre, né? Já os homens liam apenas um capítulo da existência, porque eles morriam, né? E o Prometeu, então, explica o pecado dele, né? Que foi exatamente aquilo, cada um conta sua história, né? Ter dado fogo dos céus aos homens, né? E aí os deuses lhe acorrentaram, a imagem do Prometeu acorrentado e tudo mais, que também aqui, gente, o Prometeu, lembra? A primeira parte do álbum Construção do Chico Buarque de Holanda é a parte do Prometeu, a parte da dor, a parte do proletário que sofre, a imagem do homem acorrentado, né? Dos dissabores do homem que vive em subúrbios durante a ditadura civil-militar. O Construção, Deus lhe pague, cotidiano, né? E já a segunda parte começa com o cordão, né? Em que
o próprio Chico ele coloca que as correntes não vão mais lhe prender. Então a imagem não é do... O Prometeu está na primeira parte do álbum lá do Chico, já a segunda parte é outro mito pagão, que seria o Orfeu, o orfismo, a festa, né? O samba, o violão, o despertar para a coletividade. Olha esse conto, se a URSS ela vai a Lisístrata e dialoga com construção, pelos mitos que estão representados aqui. E aí, nessa contextualização, o Prometeu começa a explicar que uma nova espécie humana está prestes a surgir, que a Ravero seria o elo entre o mundo que está se desfazendo e o mundo que está surgindo. E começa a despertar aquilo que o Machado adora: a ambição humana. O Arraveros, que odiava a sua maldição, a maldição se torna, portanto, um sopro de esperança à medida que ele não morre, e o Prometeu, literalmente, lhe promete que ele será um elo entre a tradição que está desaparecendo e a nova raça humana que está surgindo, né? Então, isso traz, né, uma posição que ele, agora, Arraveros, será rei, né? Desde que ele reconsidere a sua posição, seria um prêmio para tudo aquilo foi tanta amargura, tanto dissabor, tantas penúrias, tamanhas angústias que ele viveu na sua não-morte. E pede mais o Arraveros: conta mais, fala mais para mim, e termina com as águias conversando. Ai, que tá ali abaixo, ó. Uma diz: ai, 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 deste último homem, tá morrendo e ainda sonha com a vida. E aí a outra: nem ele odiou tanto, senão porque amava muito. Então, as figuras clássicas, mas sobretudo, né, gente, essa forma dialogada, né, mas chama muito atenção, porque o Arraveros, né, inicialmente, ele está aliviado e depois a ambição, né, devolve a ele uma situação de supostamente criar um imaginário próprio, né, para que ele sinta-se privilegiado, quando na realidade vai ser extensão das próprias frustrações de tudo que é a própria existência, né? Ponto interessante, gente, tá? Agora a condição humana, e aqui a gente está encaminhando aqui, ó, o encerramento, né? E aqui a condição de três contos. Os três contos são muito importantes, tá? E há uma possibilidade muito concreta para que esses contos eles apareçam na URGS, tá? Como eu falei para vocês, os contos que a gente destacou aí, eu contei todos, com exceção dos que a URGS cobrou agora, tá? No vestibular 2023, mas o conto de escola já foi leitura obrigatória. Lembrando que a URGS já cobrou, os contos foram leitura obrigatória, com exceção da Cartomante e o conto de escola. Cobrou, então, né? Os braços, e também cobrou um homem célebre, que a URGS já havia trabalhado em outras listas. Então, cuida, Cartomante, cuida, Conto Escola. Então, aqui, ó. O Conto Escola, lembra, tá naquela historinha de construiu, né? Entre santos e gentes, o enfermeiro conta escola. Conta a escola. É narrado pelo Pilar, que é o narrador, e que é um menino que tem facilidade de aprendizagem, né? Sintetizando rapidamente, tá? E que ele era um dos melhores da classe, só que ele não gostava da escola. A escola, ela aparece, ironicamente, como um espaço de opressão, um espaço que os ensinamentos não são tão bons, né? Vamos, então, para a discussão. Por quê? Né? Se ele tem essa facilidade, tem um outro menino que é o oposto. Cognitivamente tem muitas dificuldades, né? Que vai ser o filho do professor ali, o Raimundo, né, o mestre, né, que é o Policarpo. Só que ele é um menino, tá? Eu tô falando agora do narrador, o Pilar. Não esquece, Pilar. Quem sustenta o conto? É o Pilar que sustenta o conto. O Pilar que sustenta essa narrativa, né? Então, ele tinha facilidades para o estudo, mas em contrapartida não gostava de ir para o colégio, né? Ele queria ficar brincando, tanto é que já tinha apanhado do pai dele, né? Porque ele folgava, ele folgava, ele matava a aula, tá? E aí, certo dia, ele está assistindo a aula do professor Policarpo, que aparentemente parece ser um cara bem severo, e o Policarpo é um cara austero, mas é um cara que ele está muito atento às coisas da sala de aula, disciplinado que ele é, disciplinador que ele é. Só que naquele dia ele está lendo os jornais, as folhas dos jornais, fica batendo nos jornais ali, e diz o narrador que provavelmente já tinha até tomado partido sobre alguma notícia do dia. O ano é 1840, e não esqueçamos o que acontece em 1840, um dos golpes, tantos golpes nós tivemos no Brasil, tá o golpe da maioridade, né? Então, é significativo que a gente perceba o que está acontecendo ali, gente, tá? E aí, naquele dia,
o filho do professor Raimundo, que era um menino, como diz o próprio narrador, né, que era um pouquinho lesado, né, mole, né, inteligência tarda, pequeno mole, como diz ali, aplicado, inteligência tarda, como está ali, ó, o cursor do mouse, né, e ele pede auxílio, né, numa lição, né, que era ministrada pelo pai. E o menino, ele tinha problemas de entender, só que ele ofereceu uma moedinha, né, uma pratinha ao Pilar, né, que seria, então, uma condição de corrupção, tá acontecendo na sala de aula, né? E o narrador, ele sentiu estranho aceitar a recompensa, né, pela compra da ajuda, ele ajudaria sem recompensa, mas o menino acabou lhe dando esse dinheiro, né? Só que em meio a isso, tem um outro menino na sala, tá? Que é o tal do Curvelo. O Curvelo, ele vê a cena. E o Curvelo, portanto, é o menino mais velho que ele olha essa transição que está acontecendo, essa transação que está acontecendo na aula, né? Com um riso mal nos lábios. Ele vai entregar. Então tem algumas lições aqui, a corrupção e a delação. Corrupção do filho do professor, o Raimundo, e a delação do Curvelo. Então, a escola, ela representa exatamente, né, um espaço em que as lições não são as melhores, deveria ser o oposto, conhecimento, valores humanitários, valores de cidadania e tudo mais, mas não, ele aprende corrupção e delação, as lições que ele vai dizer no final da narrativa, né, que o Pilar, né, ele tem essa compreensão. Né? E a cena foi totalmente testemunhada pelo Curvelo, né? E aí, então, do nada, eles são chamados, e tá o professor muito bravo lá na frente. Ele já estava bravo, batia nos jornais, lembra, né? Do dia, e desatento, alguma coisa estava acontecendo, gente, tá? Então, para o cara tá tão desatento, um professor que é disciplinador, não tá atento ao que está acontecendo na sala de aula. E aí, então, eles vão à mesa, né, do professor, o Policarpo, o filho do professor, o Raimundo, de inteligência tarda, e o Pilar, que é bom aluno, né? Então, ele pediu a pratinha e jogou para fora pela janela, né? E pega, fora o sermão que eles tomam, né? E aí ele pega a palmatória e dá 12 pancadas, os tais bolos nas mãos dos meninos. E do Pilar, ele recebe 12 bolos de palmatória na mão, né? E ele tentou entender as razões para o Curvelo, o outro menino, ter denunciado eles, né? Mas ele não encontrou nenhum motivo para aquilo, a não ser a maldade do outro, né? E ele ficou com uma vontade, assim, mas de quebrar a cara, sabe? Aquela máxima, te pego na saída, né? E eles tinham aula à tarde, né? E aí o delator, o Curvelo, fugiu no final da aula da manhã, né? No dia seguinte, o Pilar, e aí inventou lá que para o pai, né, que não foi a delação, não, enfim, não foi o que ele fez, mas que ele, enfim, não entregou uma lição, né? Aí então ele pensa chegar mais cedo no outro dia no colégio para pegar a moedinha, a pratinha dele, né? Só que aí ele encontra um batalhão de fuzileiros tocando na rua. E automaticamente ele desiste da aula. E para ver, há uma coisa muito forte que acontece, que há uma semana, um pouquinho mais, ele havia matado o aula e o pai havia lhe batido. Então, e ele esquece, que ele fica olhando, ele queria brincar com os moleques no morro, aquela coisa toda, né? Só que aí ele desiste, ele segue o grupo, né? E aí que tá, ele mede o conhecimento que ele tomou na escola, né? O primeiro da corrupção, o outro da delação. E a música que é aquela que é exatamente ali, né, o grupo, né, é o grupo dos fuzileiros, o batalhão dos fuzileiros, eles estão tocando e tinha uma música, né, que era uma música interessante que ele escuta, que era bem conhecida até no tempo, mas tudo isso faz com que se reproduza aqui, ó, uma condição histórica que é de primeira importância quando a gente analisa esse conto, e o que muito me surpreende é quando resumos ou até colegas não contextualizam isso, porque ele encontra a tal da companhia do batalhão, né? E o tambor à frente, rufando, não podia, diz lá, né, que ele não podia ouvir isso quieto, os soldados batendo o pé rápido, igual, direita, esquerda, o som do rufo do tambor, né? E aí passam por ele, né? E ele sente uma comichão nos pés, ele vai atrás, né? E aí que tá, olha,
e olhei para um lado, como ele diz, e outro. Afinal, não sei como foi. Entrei a marchar também ao som do rufo dos tambores. Creio que cantarolando alguma coisa. Rato na Casaca, que era uma música muito tocada. Rato na Casaca, gente. Rato, ratazana, remete a algo negativo, né? Um menino que segue o rufo do tambor. E no dia anterior, o Policarpo, mas ele já estava, assim, quando ele vê aqueles meninos se corrompendo, ele bate com muita vontade na mão dos dois, sobretudo dele, Pilar. Né? E o que está aqui? É exatamente uma grande alegoria ao golpe da maioridade, gente. Tá? Então, e isso revela a condição, como o olhar do Machado de Assis revela a podridão de um sistema. Né? Isso já no processo de transição, né? E um dos primeiros golpes que o Brasil tem, né? O menino assume o poder no Brasil, né? E que não tinha, né, como assumir naquele momento, mas se faz exatamente uma mudança nas leis para que um menino assumisse o poder no Brasil. E aí a fúria tu vai começar a entender daquele professor que ele, obviamente, como o próprio Pilar diz, ele já tinha tomado o seu posicionamento, né? Então, provavelmente ele era contrário àquilo. E quando ele vê aqueles meninos corrompendo na aula, né? Que remete exatamente à condição que garantiu Dom Pedro II, ele foi coroado. Imagina um moleque foi coroado imperador, porque o menino já estava, portanto, atrás do tambor. Então, agora o pilar ele segue atrás do tambor. É uma alegorização, é uma projeção no pilar do Dom Pedro II, né? Com 13 anos, dando início ao segundo reinado. Então, e a mudança, né? De acordo com a Constituição de 24, que uns requisitos para a coroação imperial era a maioridade. Ou seja, o herdeiro do trono tinha que ter completado 18 anos. Então, mudam-se as leis para ajustar a manutenção das elites mandatárias do país. A atualidade disso, se a gente perceber, este conto tem tudo para aparecer, gente, tá? Num processo que nos últimos anos no Brasil é um golpe atrás do outro. Na República, se é que a gente está vivendo a República Nova ainda, a história vai apontar para onde nós estamos, tá? Então, cuidem com a escola, tem muito apelo. Um apólogo é um conto dos mais conhecidos, né? O conto da agulha, o conto, portanto, do novelo de lã, de linha, né? É um diálogo, né? Entre o novelo de linha e uma agulha, sobre a vaidade e a importância, né? A agulha começa provocando, né? É um conto num tom de fábula, né, gente, tá? Toda cheia de si, fica se elevando, né? A agulha começa a provocar, né? Perguntando se a outra, né? Então, o novelo de linha, né, tava toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que era alguém no mundo. Ela fica provocando a agulha, né? E o novelo fica na dele, fica ali, ó, pianinho, né? Só que ele não entra na provocação. Só que a outra insiste, dizendo, a agulha insiste, né, que ela que era tal, porque ela furava o pano, puxando a linha, né? Aí o que que resta, né? Aí o novelo de linha, né, responde dizendo que o papel de ir na frente era obscuro, comparado ao dela, que unir e prendia os tecidos. É uma discussão alegórica, gente, tá? Aí a agulha retomando, a agulha é terrível, ela fica retomando as provocações, dizendo que a costureira que acabara de chegar, né, no espaço, só se portava com ela, que era furar o pano, furar o pano, furar o pano, tá? Mal ela sabendo que, enfim, ela não iria à festa no vestido, né? E a linha, ela fica, decide, né, por não mais responder às provocações. Aí chega o baile. E aí no baile, enquanto a costureira fazia os ajustes no vestido, né, a linha provoca a agulha, agora inverte. E ela diz: ó, pergunta quem iria ao baile e dançaria com ministros, diplomatas, e quem ficaria na caixinha de costura? Aí a agulha não responde nada. Caiu a ficha, né, filha? Né? Neste momento aí, o que acontece? Um alfinete, ele entra, né, na história, né? E diz assim, ó, fica falando baixinho e diz assim, ó, que a linha queria aproveitar a vida, enquanto que a agulha voltaria para a caixa. E isso, né, que a agulha deveria fazer como ele. E só o alfinete dizendo, né? Faz o seguinte, ó, onde me espetam, fico. Faz isso, filha, tá? Tipo assim, ó, fala menos, tá? Fala menos.
Então é sobre vaidade, é sobre oportunidades, circunstâncias, né? Só que tudo isso, gente, tá? E aparece o narrador no final, o narrador em terceira pessoa. Aí o narrador diz que ele contou a história a um professor de melancolia. E aí que confessou a ele, né? Narrador, que já tinha servido também de agulha a muita linha ordinária, ou seja, abriu espaço apenas, né, caminhos, e acabou não tendo reconhecimento ou não aproveitando, né? É um conto que ele é muito importante, é um conto extremamente conhecido e funciona como um processo, né, gente, tá? No tom de fábulas, né? No tom de Era uma Vez, e a partir disso há uma construção engenhosa sobre a analogia sobre compreensão humana, sobre postura e existência, né? E fechando, gente, tá? Nossa aula com o enfermeiro, que inclusive, tá? É um conto dos mais trabalhados, gente, tá? Cobrados país afora. Ele se articula muito com o conto da crueldade lá do Fortunato, né? Da narrativa Causa Secreta, né? O enfermeiro conta a história em primeira pessoa, lembra, né, nossa historinha entre Santos e Gentes, o enfermeiro conta a escola, né? Conta a escola. Então, o enfermeiro traz um narrador que é o Procópio, que serviu de enfermeiro, tá? É ele que dá o nome ao título, né? Então, e aí ele começa falando, naquela condição bem que a gente conhece Machado, que é conversar permanentemente conosco, né, leitores e leitoras, afirmando que ele contaria uma história marcante da vida dele, né, e que até poderia entrar no livro desde que depois da sua morte. Ou seja, tem algumas coisas que ele vai revelar que não são interessantes, que poderiam, de certa maneira, trazer algo negativo à sua vida, né? E ele fala que tudo tinha começado um tempo antes, tá? Quando ele era ainda, né, mais jovem, tinha 42 anos, então um cara agora já faz um tempinho, né? E ele vivia na companhia de um amigo, que era um padre, né? Que dava uma ajuda para ele, que ele estava desempregado, né? Então ele copiava, né, os estudos de teologia do padre, ajudava o amigo dele, né, de certa maneira. E aí o padre, né, sabia de um emprego que ele poderia estar interessado, que não era no Rio de Janeiro, mas era, né, portanto, próximo ao Rio de Janeiro, né? Era no Rio, mas não era na corte, né? Então, que era tinha um bom ordenado, só que ele ia ter que servir de enfermeiro a um homem que era um fazendeiro. Aí que vai aparecer o tal do coronel Felisberto. Felisberto, né? Que de feliz não tem nada, ok? Então, na realidade, a felicidade dele, né, é o sofrimento dos outros que ele impõe. E é interessante isso. Aí lembra o comportamento Fortunato. Lembra da Causa Secreta? Tinha prazer em ver os homens sofrendo. E o Felisberto tem esse prazer, esse mesmo prazer no Fortunato. Lembra os Fs, né? De Fortunato e de Felisberto. Fortunato e Felisberto, tá? A Causa Secreta e o enfermeiro. E aí ele aceitou, né, o emprego, Procópio, né? Aceitou a indicação, ele foi até a vila, né? Só que lá ele ficou escutando, assim, né? Quando ele chega na vila, que o tal do Procópio, o coronel, ele era insuportável, né? Ele já tinha espancado e feito fugir da sua fazenda dois enfermeiros. Os caras não ficavam, e olha que o ordenado é bom, né? Mas ele aceita, né, o emprego. E ele já tinha escutado o Procópio, né, então, informações terríveis, né, sobre os antigos enfermeiros, né, sobre o comportamento e tudo mais, né. E claro, isso na entrevista, o Coronel Felisberto falando mal dos enfermeiros, né? Entendeu? E fala mal, falando que o comportamento deles não era adequado, e faz inúmeras perguntas, mas enche o cara de perguntas e pergunta tudo, detalhe, minúcia, pormenores. Olha, é uma baita entrevista que o Coronel Felisberto ele proporciona ao Procópio José Gomes Valongo, que é o nosso protagonista e narrador dessa narrativa, né? E ele conta, né, que foram assim, foi uma maravilha a primeira semana, mas foi uma lua de mel, foi uma coisa perfeita na relação. Olha, o que falavam do tal do Coronel Felisberto parece que era uma grande mentira, né? Então ele fica lá feliz com o emprego, ordenado bom, uma relação afetiva, de compreensão, de entendimento mútuo. Olha, o início é uma beleza. No entanto, vira um inferno, né? Porque em seguida ele fala que segue a mesma rotina que os outros enfermeiros tiveram, porque o Felisberto tinha lá os seus 60 anos, né? É um homem
tá com a saúde lá em frangalhos, né? E não tem parentes, e era descrito como rabugento, como um mal pelo próprio Procópio, né? E aí que lembra o Fortunato, ele se deleitava com a dor dos outros, né? Só aquilo que o Fortunato, lá na Causa Secreta, ele tinha de um comportamento, digamos assim, ó, civilizado, ele não demonstrava, este aqui, ele explicita, ok? Tanto é que, depois de 3 meses, ele chegou a apanhar e deu bengalada no Procópio, né? E aí ele decidiu, não vou aguentar mais. Não vou. E outra, mas falava impropério, xingava, mas olha, era de tudo. Tu começa a ler, tu fica espantado, né? Exatamente com as situações, né? Com vocabulário, né? Com a tortura psicológica que o Felisberto impunha ao enfermeiro Procópio, e que ele fazia isso com todos eles, e não é diferente com o Procópio agora, né? Então, isso já no 8º dia, né? Então, nada vai mudar, como ele diz, aos predecessores dele. Né? E era uma coisa horrível, né? Chamava de burro, chamava as injúrias as mais pesadas, né? E sob as bengaladas mais cruéis, né? E ele foi ficando calejado com aquilo, mas ele era chamado assim, ó, burro, camelo, pedaço de asno, idiota, moleirão, era tudo, 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 tudo. Ele não aguentava, aquilo era um vocabulário, era um dicionário inteiro de xingamentos, ele não aguentava mais aquilo. Nenhum ordenado tão grande assim era suficiente para suportar tamanha, né? Tamanhos absurdos, tamanhos, sabe, exclusões que aquele homem impunha a ele. E aí decidiu, eu vou embora, não vou ficar mais. Só que aí, quando ele diz que ele vai embora, o Coronel Felisberto, ele se transforma, parece o gato de botas, sabe, olhando os olhos assim, saindo de órbita, né, dizendo que não é nada disso, meu filho, entenda que eu sou um homem velho, eu sou um homem muito doente, eu vivo isolado nessa fazenda, eu não tenho parentes. Ele começa a dissuadir o outro e demove, e o Procópio permanece. Só que isso foi desenvolvendo um ódio, mas um ódio que foi crescendo no peito do Procópio. Né? Ele vai desenvolvendo uma aversão incontrolável, um nojo, uma aversão, algo que vai predizer uma tragédia que vai acontecer. Ele não suporta mais aquele coronel Felisberto. E certa noite, depois que ele tinha que controlar os remédios, ele dormia no quarto, né? O enfermeiro, que depois de adormecer, ele acaba não dando remédio para o Felisberto. Ele acabou dormindo, perdeu, sabe, o cansaço, né? E ele é acordado naquela noite aos gritos, só não aos gritos apenas. O fazendeiro, o Coronel Felisberto, ele pegou um vaso que estava ali ao lado dele, né, na cama, e quebrou na cabeça do enfermeiro. Era de uma agressividade, uma coisa assim, ó, absurda, sabe? A violência gratuita, o desrespeito ao ser humano. E aí o que acontece? Aquele ódio incontrolável que foi construindo, né? E foi cimentando o coração do Procópio, do enfermeiro, ele trava uma luta de morte contra o Coronel Felisberto, né? Eles brigam, o narrador começa a esganar, mas com uma fúria, mas com uma aversão, mas com desdém da condição humana daquele homem, né? Ele esgana até a morte o Coronel Felisberto. E em seguida ele começa a organizar o quarto, né? E coloca a vestimenta do defunto, inclusive com uma gola alta, para ninguém desconfiar que ele esganou o homem. E tinha um escravo que vivia na casa, né? E ele só diz assim, no outro dia, que na manhã, não conseguiu dormir, obviamente, né? Matou o homem, esganou o homem, né? Que ele foi encontrado morto pela manhã. Aí depois do enterro ele parte para o Rio de Janeiro, e ele passa a ter pesadelos como se o homem lhe atormentasse nos seus pesadelos mais terríveis, o Coronel Felisberto, né? E passa a ter alucinações, e é a culpa que ele carrega, né? E o Procópio passou a elogiar o finado, para ninguém desconfiar dele, né? E até encomendou uma missa para o coronel. Só passado alguns dias, ele recebe uma notícia. Abriram o inventário do homem lá, né, na vila, e ele, Procópio, enfermeiro, se tornou herdeiro universal de todos os bens do falecido.
E ele pensa, inclusive, não vou aceitar a herança, né? Mas acabou decidindo pelo recebimento. Mas mesmo assim disse, eu vou doar ela, né? E começou a doar aos poucos, né? Ele vai para a vila, o Procópio, né? Vai para a vila. Ele criou algumas teorias na sua cabeça, né? Com subterfúgios, elucubrações mentais sobre a morte, para amenizar a culpa. Ele diz assim, ia morrer mesmo, né? Ele não diz para ninguém, mas internamente, né? Para tentar suportar a dor do assassinato que ele impôs. E ele diz lá, né? Quando ele chega, né? Que ele ouve comentários maldosos sobre o coronel, o que trazia internamente um prazer imenso, porque ele matou um homem que era um monstro, né? Então, e ele já, com a herança, ele muda os planos, ele ficou com dinheiro. O arrivismo é a condição do oportunismo, aquela condição, portanto, parasitismo social, que o Machado tanto debate, né? Ainda que ele fez obras para caridade, fez melhorias na igreja, né? Só que com o passar dos anos, as lembranças ficaram bem vagas, né? E ele se agarrou ao fato de que o velho ia morrer de qualquer forma, esganado ou não, mas ia morrer, tá? Era um velho que já era bem doente mesmo, né? E no final do conto, ele afirma ao interlocutor que se este interlocutor ele achasse alguma validade no relato, ele poderia dar-lhe um túmulo de mármore com o seguinte epitáfio: bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. E aí fica, né, exatamente, né, essa relação com o narrador, não com o narrador, tá? Mas com o Coronel Felisberto, esse prazer em presenciar a dor de alguém, de propiciar a dor, inclusive, né, por vezes, se relaciona com a causa secreta do Fortunato, como eu já falei para vocês lá na causa secreta, né? A condição do convívio que alimentou o ódio no próprio Procópio, né? Parece então o Coronel Felisberto ele contamina, né, com seu comportamento o próprio Procópio, que vai culminar com o assassinato, né? Então tem um clímax, não é um anticlímax, e aí tu tens exatamente um oposto ao que acontece com a cartomante aqui, né? E a condição, né, de como ele criou internamente uma forma de amenização para sua própria construção de violência, né? É o que acontece nesse relato que a gente acabou de discutir. Então, gente, olha só, aqui a gente fecha, né, o livro de Machado de Assis, né? Essa grande obra, né, desse autor, como eu falei lá no início, que não é apenas obrigatório, necessário, Machado de Assis. Ficamos por aqui, eu agradeço mais uma vez, né, pelo carinho, pelo prestígio, e vamos embora, gente, tá? Para a conquista da tua vaga. Um beijo no coração de vocês, nos vemos na sequência. Tchau, gente. Beijo!